Olá, alunos ou pais de alunos que estão no grupo. Então, vamos começar a nossa atividade de número 9 e 10, começando o segundo bimestre, certo? Então, vamos lá, passando aqui nosso slide. Então, nós vamos trabalhar hoje alguns conceitos em genética, né? Nós vamos trabalhar DNA, genes, cromossomos, o envolvimento dos cromossomos na divisão celular de mitose e meiose e trabalhar os gametas masculinos e femininos, certo? Então, aqui nós temos uma estrutura bem interessante. Nós temos aqui a unidade básica de um ser vivo, que é a célula, e lá no interior da célula nós temos uma parte que a gente chama de núcleo, que é onde comanda todas as funções vitais de uma célula. E lá no núcleo vai ter o quê? Vai ter justamente essas moléculas aqui com essa estrutura chamada de cromossomo. E o cromossomo é um quê? Ele é formado por fios que contêm um material genético. O nome desses fios são os genes. E logo os genes vão ter justamente a informação genética que é o próprio DNA, ok? Então vamos ver aqui. Cromossomo é uma molécula de DNA associada a proteínas, enovelada e visível durante o processo de divisão celular. O gene é o pedaço de DNA que contém informações para a produção do tipo de proteína. Ou seja, é no gene que vai ter a codificação, o código genético de cada indivíduo. É nele que vai estar o nosso DNA, que nos implica as nossas características, né? Certo? Então vamos ver aqui essa estrutura. O gene é um segmento de DNA, certo? O cromossomo é justamente a estrutura, a molécula principal, né? E o cromossomo, ele é um conjunto, ele é formado por genes, certo? E os genes contêm a informação que é o DNA, beleza? Continuando, mas como é que esses cromossomos eles se expressam na gente? Como é que surge? Bem, tudo começa, o princípio, pelos gametas. O gameta masculino é o espermatozoide, o gameta feminino é o óvulo. Então, a gente recebe a contribuição do nosso pai e da nossa mãe, certo? Óvulo vem do ovário da mulher, né? Que é a estrutura, né? Sexual, e o espermatozoide vem dos testículos do homem. Então, esses dois aqui, ó, vão se fundir, formando o zigoto, que é aqui que nós começamos. Tudo começa do zigoto. A gente é uma única célula, certo? Que é o zigoto. Vocês vão ter isso aí no texto, certo? Falando sobre isso também. Bem, como eu falei, ó, o cromossomo é que contém os filamentos de genes, que justamente eles vão estar posicionados, ó, certo? Em um certo local do cromossomo. Por exemplo, a cor dos olhos está num lugar, tipo sanguíneo é uma característica, está em outro, cor do cabelo, crescimento e inúmeras características que vai ter, certo? Como é que nós recebemos esse cromossomo? Gente, é o seguinte, toda espécie ela é simbolizada por uma quantidade de cromossomos nas suas células. O ser humano em si, o indivíduo, ele tem 46 cromossomos. Mas de onde é que surge essa quantidade? Simples. Então nós temos aqui o ser humano, ó. Vamos supor que aqui é o nosso pai e a nossa mãe, ok? Então meu pai tem 46, a minha mãe tem 46. Só que o que acontece? Na hora que o meu pai produz espermatozoide, essa célula aqui, ela é especial. Ela vai formar, ou melhor, o meu pai, ele vai produzir esse tipo de célula somente com a metade de cromossomo, ou seja, 23. Se o meu pai tem 46, os meus espermatozoides, né? Os espermatozoides do meu pai só vai ter 23. Do mesmo jeito a minha mãe possui 46 cromossomos em suas células. Na hora que ela vai produzir o óvulozinho, também por meiose, vai formar óvulos com 23. Ora mais, os dois vão se fundir, o espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe, e vai formar uma célula ovo, que a gente chama de zigoto, através da fecundação. Né? O espermatozoide vem, ó, e fecunda o óvulo, aí vai formar uma célula com 46. Essa célula aqui, gente, é onde tudo começa. Um novo ser, no caso a gente. Aí essas células vão se multiplicar com a mesma quantidade de cromossomos,
46 vou multiplicar através da mitose e vai formar eu, o indivíduo com 46. Certo? É isso que acontece. 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Como é esse processo de mitose e meiose? Simples. A nossa célula, ovo, vamos supor que aqui seja 23 e 23. Então, são 46, né? O que vai acontecer? Ela vai duplicar. Tá vendo ó, que ela duplicou os cromossomos? Quando ele duplica, ele vai fazer a divisão. Dois tipos. Ou ele pode ser de mitose ou pode ser de meiose. Então, o que vai acontecer? As células do meu corpo, para poder eu crescer e formar os meus órgãos, vai acontecer uma mitose. O que é uma mitose? É a formação de duas células com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. Quer ver como é? Ó, aqui eu tenho duas células, não é isso? Ó, pode olhar como essa célula vai ter a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. Tem dois, um vermelho e um azul. Esse aqui do mesmo jeito. Ó. Então, o que é uma mitose? É quando, ao final da divisão celular, as duas células que surgir, ela vai ter a mesma quantidade de cromossomos. Ó. Essa célula tem 2, então o início tem 2. Essa célula tem 2, o início tem 2. Beleza? Então, se aqui é 2N, né, já viu isso? As minhas células que surgiram são 2N. Ou seja, a quantidade de cromossomos aqui continua aqui nas duas células. E como é que acontece a meiose? A meiose, o nome já diz tudo. O número de cromossomos é repartido, é dividido ao meio. A célula aqui, ó, ela começou com o quê? Com 2 cromossomos. Aí foi o que aconteceu na meiose. Há uma primeira separação, ó, cada célula ficou só com uma, e no final formou 4 células, mas só com uma, ó. Tá vendo? Por isso que é meiose. Então aqui, cada célula só tem 23 cromossomos. Por isso que dá, isso aqui é o que origina os espermatozoides e os óvulos. Ó, só é a metade, é 23. Aqui é 2N, ó, 46. Beleza? Então aqui na meiose, a quantidade de cromossomos nas células é a metade da célula inicial. É dividida ao meio, beleza? Bem, era só isso. Vocês vão realizar a atividade 9 e 10. Vão fazer aquela mesma coisa, colocar ciências, o nome de vocês, a série, a turma, e vão copiar as 3 questões da atividade 9 e 3 questões da atividade 10, separado. Fotografa e manda o meu privado. Até hoje, hein? Certo? Porque, assim, a partir de agora, quem mandar, após eu postar o gabarito, porque eu vou ter que postar no final do dia, o valor, a pontuação, o valor da atividade, ela não vai valer a mesma coisa do que a anterior, que eu não postar o gabarito, certo? Valeu!